Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um momento do nosso estudo da Palavra de Deus. Nós vamos continuar compartilhando o livro de Isaías a partir do capítulo 49. Nós temos estudado esse precioso livro, né? E hoje nós vamos então continuar nessa sessão que está dentro de um bloco aí que começa no capítulo 40 e vai até o capítulo 66, que tem como objetivo mostrar a salvação que Deus traz para o povo de Israel por meio do Messias, que paralelamente também nos alcança hoje. Então, nós percebemos lá nessa passagem, né, nesse bloco do 40 até o 66, muito da obra de Cristo, do papel dele na salvação e na restauração, tanto do povo de Israel, quanto na nossa também. Nós estudamos nas últimas aulas, né, o bloco que vai do capítulo 40 ao 48, percebendo ali que era um texto voltado para o povo que provavelmente viria para o cativeiro. Aí tem aquela questão que eu expliquei anteriormente, né, que uns acreditam que provavelmente esse trecho do livro foi escrito pós-cativeiro, outros já que foi escrito por Isaías mesmo antes do cativeiro, mas para trazer um consolo para o povo de Israel. Indiferente de quem escreveu, o grande objetivo era esse, né, mostrar para aquele povo que iria ou estava no cativeiro, que Deus um dia traria novamente a restauração, devolveria a cidade santa para eles e vingaria os inimigos aqui representados pela Babilônia, que inclusive não só foram instrumentos de Deus, mas também não tiveram misericórdia qualquer com o povo de Israel. E nós vamos então entrar a partir do capítulo 49 numa subseção, né, desse trecho, que vai do 49 ao 57. Na verdade, eu estou pegando até essa divisão do livro da Bíblia de Estudos do John MacArthur. Eu achei interessante, né? E esse bloco, que vai do capítulo 49 até o capítulo 47, vai mostrar muito o sofrimento do servo do Senhor, o sofrimento do Messias, que ele enviaria em prol da salvação do seu povo. E ainda tem uma seção mais específica ainda, que vai do 49 ao 52, que começa dizendo desse sofrimento, a missão que seria, e o início então desse sofrimento. Mas antes da gente começar, vamos orar pedindo a orientação de Deus para que possamos, por meio do Espírito Santo, ter capacitação, ter nossos ouvidos e olhos abertos aí para receber então a palavra de Deus. Senhor, muito obrigado por mais um momento que o Senhor permite estarmos diante de Ti, da Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor nos anima, o Senhor nos exorta, o Senhor nos permite estar aqui, o Senhor nos capacita por meio do Seu Santo Espírito e nós entregamos esse momento totalmente para o Senhor, para o Seu Santo Espírito, para que Ele trabalhe os nossos corações, a nossa mente, o nosso entendimento, para que sejamos impactados pela verdade, para que isso traga transformação, confiança, esperança, fé no Senhor, porque tudo que aqui está escrito nos serve neste direcionamento, nos serve para nos tornarmos mais parecidos com o Seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, e termos a habitação cada vez mais plena do Teu Santo Espírito. Enquanto esperamos por essas coisas aqui, que um dia, que já aconteceram de forma parcial, na nação de Israel, na restauração de Jerusalém, na primeira vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, mas que serão completas na segunda vinda, na restauração final do Teu reino, na nova Jerusalém, a união do céu e da terra novamente, para que possamos gozar da Tua presença, do Teu governo pleno sobre nós e que a gente possa viver então em glória, para a honra e louvor do Teu santo nome. Nos dirija nesse momento, nós entregamos todo ele nas Tuas mãos e Te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então, gente, começando do capítulo 49, vamos pegar do versículo 1 ao versículo 4 nesse primeiro momento. Então, capítulo 49, versículo 1. Escutem, vocês, ilhas, ouçam, vocês, nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento, Ele fez menção de meu nome. Ele fez de minha boca uma espada afiada. Na sombra de suas mãos, Ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Ele me disse, você é meu servo.
Israel, em quem mostrarei o meu esplendor. Mas eu disse, tenho me afadigado sem qualquer propósito, tenho gastado a minha força em vão e para nada. Contudo, o que me é devido está na mão do Senhor, e a minha recompensa está com o meu Deus. Então aqui nós já começamos a perceber a menção do servo, o Cristo que viria, o nosso Senhor Jesus que nós já sabemos hoje. É importante, até antes da gente começar a destrinchar aqui esses versículos, a gente entender um pouquinho que quando Jesus ele vem, e Paulo fala isso, né, em Filipenses, quando ele vem à sua primeira vinda, ele deixa a glória de Deus, glória que ele tem desde a eternidade, à vontade do Pai. Então ele vem como um ser humano mesmo, ele sofre todas as nossas coisas, ele é obrigado a se desenvolver na história. Então ele nasce como um bebê, tem todas as deficiências e necessidades e submissões de um bebê. Então ele dependia de Maria para, né, por exemplo, trocar sua fralda, para dar de comer, para dar de mamar. Ele depois teve que ir aprendendo na sua infância e na sua adolescência sobre as coisas daqui. E ele foi crescendo em graça, amadurecendo, crescendo em santidade, tudo isso como um homem. Jesus foi um homem. Naturalmente, o que difere ele é que ele tinha a plenitude do Espírito Santo. Então ele conseguiu vencer todas as coisas por essa plenitude. E nós vamos perceber muito disso nessa passagem, na visão, na perspectiva, na visão humana do servo, do Messias. E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes isso pode nos confundir a cabeça. Fala, poxa, mas Jesus era Deus, como ele fala de não enxergar que o seu trabalho, por exemplo, tinha resultado, ou da sua dependência? Porque aqui nós estamos olhando pela perspectiva humana desse servo, e não pela perspectiva dele como Deus. Porque nessa primeira vinda ele veio como um homem, com as mesmas condições nossas, com as mesmas coisas que nós sofremos, com as necessidades que nós temos, porque ele se revestiu de homem, deixou a glória de Deus à vontade do Pai. Então ele se esvaziou, né? Na verdade, Filipenses diz que ele se esvaziou plenamente. Então toda a glória que ele tinha desde a eternidade, ele deixou à vontade do Pai. Então nós vamos perceber muito dessa condição dele estar sendo guiado por Deus aqui, pelo Espírito, e também sendo comissionado por ele para cumprir essa obra. Mas sempre lembrando, ele continuou sendo Deus no sentido de ter a glória dele guardada no Pai. Glória que foi devolvida. Até um pouco antes de morrer, Jesus fala, né? Glorifica de novo, assim como eu era glorificado antes de eu vir aqui. Então, mostrando essa dinâmica. Mas o versículo 1, então, nos mostra, né, que ele já existia antes do seu nascimento, e seu nome já era conhecido mesmo antes dele nascer. Então, antes do ventre de Maria, ele já era. Na verdade, todos nós já somos, né? Deus já tem a história escrita, mas ele faz aqui essa menção, até mostrando da pré-existência do Messias, para a gente não achar que ele começa a existir a partir de Maria, mas na verdade não. Ele era Deus, ele estava com Deus, por meio dele todas as coisas foram feitas, e inclusive nós cremos que na relação que se tinha pessoal com Israel era Jesus. Então, quando aparece Deus lá na sarça ardente para Moisés, Jesus. Quando aparece o anjo do Senhor para Josué, Jesus. Quem guiava o povo lá na coluna de fogo e na coluna de fumaça, Jesus. Então esse relacionamento do Messias já era anterior à própria vinda dele aqui, né? Só também fazendo mais uma lembrança aqui, o povo aqui da época de Isaías e o próprio Isaías ainda não tinham essa ciência de que seriam duas vindas, né? A primeira e a segunda vinda. Para eles era provavelmente um evento único. Mas a vinda desse Messias, então, seria no momento futuro. Mas aqui nesse versículo nós já percebemos que Deus está dizendo, ele já existia antes, né, de nascer. E aí usa até o termo, né? A sua boca será afiada como espada. E aí nós percebemos muito dessa questão aqui, né? O próprio livro de Apocalipse, né? João fala lá que quando ele escreve uma das cartas para as igrejas, que da sua boca saiu uma espada afiada, fazendo aqui então esse paralelo. Sabe aquele Messias que foi dito lá no profeta Isaías? É o mesmo Jesus Cristo que aqui vos fala hoje.
e escreve essas cartas para as igrejas, né? Inclusive a ligação dele ser a palavra de Deus também, né? Que a palavra de Deus ela é uma espada de dois gumes que corta e separa as coisas, e Jesus também tem essa condição de separação, né? Ele quando entra na nossa vida, ele separa a gente do pecado. Lembra que o nome santo, ele nos torna santos, e o santo quer dizer separado. Então é nesse intuito, aquela espada que nos separa do pecado, nos torna agora um povo redimido para ele, né? Então nós percebemos isso no versículo 2, que também diz que o próprio Deus escondeu o Messias para o momento certo. Tanto é que a gente sabe hoje que Cristo veio na plenitude dos tempos de Deus para a história. Então no momento certo Deus viria, e aqui é importante a gente entender isso, porque lembrando que essa passagem é a continuação então daquela que está servindo de consolo para o povo de Israel, povo que estava no cativeiro. Então fiquem tranquilos, no momento certo vai vir o Messias. Inclusive Israel até hoje, né, o povo judeu, espera ainda o Messias, aqueles que não creem em Jesus, esperam até hoje a vinda do Messias, e para eles é algo assim, né, que parece que não vem, né? Então, mas Deus escondeu Jesus para que ele viesse no momento certo. E até é interessante aqui, né, que ele usa os termos, né, flecha, para ferir tanto os seus escolhidos quanto os seus inimigos, eu penso, né? A flecha, ela tem, Deus escondeu ele como flecha na sua aljava para usar no momento certo. E se a gente pensar o objetivo de uma flecha, a flecha é ferir aqueles, né, que num primeiro momento são seus adversários. E eu penso e tento buscar essa aplicação aqui para as duas condições. É uma flecha que entra nos nossos corações, tanto para a salvação quanto para a justiça. Então Deus escondeu essa flecha que era o próprio Messias. E o Messias aqui indicado e ligado a Israel. Nós percebemos aqui no versículo 3, mais uma vez, porque era um texto base para aquele povo, o povo judeu que estava ou que iria para o cativeiro. Então ele fazendo, sabe, o Messias prometido por Israel. É engraçado isso, né, quando a gente usa até o termo Messias de Israel. Mas, gente, eu estava até vendo na Netflix, eu comecei a ver, depois eu parei porque eu entendi que a série não tem nada a ver, mas tem uma série chamada Messias, Messia, né, que é em inglês, e ela faz essa menção de um Messias islâmico, do Messias, ou seja, um ungido, né, aquele que vem para a salvação. Então os islâmicos creem, Israel crê, nós cremos. Isso mostra que existe essa condição do ungido. E aqui Deus, clareando a nossa mente, só existe um, e esse é aquele que foi prometido lá em Adão, e ele vai por sua descendência através da semente santa que vem na descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi e daí por diante. Né? E no quarto nós percebemos muito, né? Ele até fala aqui, né, que parece que o trabalho não tinha propósito, e aí eu penso que está muito ligado a essa questão da primeira vinda, que inclusive é uma vinda que Jesus é contrariado, Jesus é rejeitado pelo seu próprio povo, né? Mas tem um papel importante em nos dar a salvação. Então, fazendo uma ligação de uma primeira vinda que não seria vistosa, pelo contrário, seria uma obra de justificação, aí sim para uma segunda vinda gloriosa, que ainda está por vir, mas já tendo uma condição que parece que o trabalho de Jesus não teve efeito, né? E se você pensar e falar para muitas pessoas hoje, você vai perceber que o mundo às vezes acredita nisso, né? Aliás, o mundo entende Jesus como algo totalmente diferente do que a gente vê aqui nessas passagens e a indicação dele como Messias, né? E ele então parece que o trabalho dele não vai ter êxito, né? Porque eles estão pensando ali só no que aconteceu quando ele veio a primeira vez. E realmente, né? Ele foi justificado, ele foi humilhado, ele foi exultado, espancado, foi crucificado, morreu. Então, quem não entende o evangelho olha para isso e fala, não teve sentido nenhum, esse não pode ser o Messias. Até porque o povo esperava alguém forte, alguém que viesse com um poder bélico muito forte para destruir os seus inimigos, e vem um que, na verdade, é crucificado, é rejeitado pelo seu próprio povo,
Só que Deus deixa aqui uma mensagem muito clara: a recompensa que está guardada para Cristo e recompensa que virá na sua segunda vinda é certa. Tenham certeza disso, que vai vir por meio da sua segunda vinda. Caminhando dos versículos 5 a 7, e agora o Senhor diz: aquele que me formou no ventre para ser o seu servo, para trazer de volta Jacó e reunir Israel a ele mesmo, pois sou honrado aos olhos do Senhor, e o meu Deus tem sido a minha força. Ele diz: para você é coisa pequena demais ser meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, aquele que foi desprezado e detestado pela nação, ao servo do governante. Reis o verão e se levantarão, líderes o verão e se encurvarão, por causa do Senhor que é fiel, o Santo de Israel que o escolheu. Então aí, continuando, nós percebemos aqui como esse servo, o Messias, como ele é honrado e fortalecido pelo Senhor, que reuniria o seu povo diante dele, do próprio Messias, né? O povo de Israel que estava disperso, o povo de Israel que está disperso, que vai estar disperso, mas que um dia também se reunirá diante do povo. E aí ele fala algo interessante, que a obra do servo é tão grandiosa, é tão magnífica, que ela é pequena para salvar só Israel, para restaurar e reunir somente os judeus. E que Deus agora estava abrindo isso também para os gentios, para que a salvação alcançasse todos os povos, povos até os confins da terra. Mais uma vez lembrando, né, de Mateus 28, que fala: portanto, ide, né, e contai sobre o evangelho para todos os povos, raças, tribos, até os confins da terra. Então, trazendo essa aplicação que a salvação agora era tão magnífica por meio desse Messias, que ela era suficiente para trazer salvação para todos os povos. Era pequena demais, era a obra para ficar restrita a Israel era muito pequena, então ele podia agora abranger os outros povos, e é assim que Deus faz, e é assim que Cristo vai fazer, e a gente percebe isso. Mas é interessante a gente notar aqui que isso está sendo dito então 700 e poucos anos antes da vinda de Cristo, já mostrando que os gentios já tinham o seu lugar lá atrás no plano de Deus, né? E todos no fim, mesmo sendo ele rejeitado e desprezado, reconheceriam e prestariam graças para ele. Então a gente percebe no versículo 7 isso, que as nações rejeitariam e detestariam Deus, principal, e também o povo de Israel, mas mesmo assim, um dia ele será exaltado, e todos, não interessa o poder, sejam reis, governantes, seja quem for, todos se encurvarão diante dele, o verão e se levantarão para ele. O nome, o Messias, o servo, Jesus Cristo, será reverenciado por todos os habitantes da terra, de Adão até o último homem. Todo joelho se dobrará diante dele, toda a língua confessará que ele é o Senhor e Salvador, e toda a boca confessará. Porém, para quem creu nele ainda nessa vida, o depois disso, porque todos farão isso, mas vai vir um momento que Deus vai julgar esse mundo. E aí, quando ele vier julgar este mundo, alguns vão ser salvos porque creram nele e outros serão condenados porque não creram. Trazendo aqui mais uma vez a necessidade do evangelho, a necessidade da salvação por meio do Messias, que a gente também viu bastante isso no bloco do capítulo 40 ao capítulo 48. Salvação que vem por meio somente de Deus, da sua graça, da sua justificação e do seu amor e misericórdia por nós. Caminhando do versículo 8 ao versículo 13, assim diz o Senhor: no tempo favorável eu responderei a você, e no dia da salvação eu o ajudarei.
Eu o guardarei e farei que você seja uma aliança para o povo, para restaurar a terra e distribuir suas propriedades abandonadas, para dizer aos cativos, saiam, e aqueles que estão nas trevas, apareçam. Eles se apacentarão junto aos caminhos e acharão pastagem em toda a colina estéril. Não terão fome nem sede, e o calor do deserto e o sol não os atingirão. Aquele que tem compaixão deles os guiará e os conduzirá às fontes de água. Transformarei todos os meus montes em estradas, e os meus caminhos serão erguidos. Veja, eles virão de bem longe, alguns do norte e alguns do oeste, e alguns de Assuã. Gritem de alegria, ó céus, regozijem-se, ó terra, irrompam em canções, ó montes, pois o Senhor consola o seu povo e terá compaixão dos seus afligidos. Então, olha que coisa interessante. Vimos então que essa passagem começa no capítulo 40, falando desse consolo que Deus traz. Inclusive, no capítulo 48, nós percebemos Deus falar daquele que viria para trazer restauração da nação de Israel, devolver a terra de Jerusalém para ele, a terra lá da Judéia e a cidade de Jerusalém para eles, possibilitar a reconstrução do templo, indicando isso para Ciro. Mas ele entra então agora no capítulo 49 com essa menção mais forte de alguém que viria no futuro para trazer uma salvação maior ainda. Então ele falando da salvação presente, que viria por meio de uma pessoa que ele capacitaria, que ele levantaria, mas já apontando para aquela pessoa final que também seria levantada pelo próprio Deus e trazida por ele. E aí entrando aqui, ele fala mais uma vez da restauração então de Israel. E Deus diz mais uma vez, né, que no tempo certo isso será atendido. Agora, uma questão interessante aqui, ele usa a palavra, olha que interessante no versículo 8. Eu responderei a você. E aqui penso que é um pedido do Messias pelo seu povo. Então é Deus respondendo para ele que no dia da salvação Deus o ajudará e Deus o guardará. Fará por meio dele uma aliança com o povo. Então, Jesus Cristo ou o Messias sendo intermediário dessa aliança de Deus com o seu povo, com os seus escolhidos. E uma aliança que está ligada à restauração da terra, que está ligada à distribuição das propriedades que antes estavam abandonadas e desoladas e seriam restauradas em todas as coisas, né? Inclusive, ele fala, né, para que aqueles que andavam em trevas, para que eles pudessem vir agora e vir para a luz, né, para sair das trevas que viviam, para usufruir desta condição, para serem alcançados e poderem então fazer parte desta aliança. E é interessante que na continuação ele fala que essa restauração vai ter essa abrangência, né? Onde se tinha fome e sede e calor no deserto, não serão mais tidas essas coisas, né? Deus teria compaixão deles, os guiaria para fontes de água, Deus transformaria os caminhos, as estradas, para que eles pudessem se reunir novamente, lembrando que se ele falando aqui, né, para um povo que está cativo a 1000 e tantos quilômetros longe da sua casa, o próprio Deus mostrando que edificaria essas estradas para que eles voltassem, como ele edifica as estradas para nós voltarmos hoje para a terra que nos é prometida. Lembrando que nós aqui temos um papel de peregrinos, não somos deste mundo, não somos desta terra. Nossa terra é aquela que é edificada pelo próprio Deus, arquitetada por ele, que está sendo preparada por nós, por Jesus Cristo, para que possamos tomar posse. Ele está construindo, ele está pavimentando estes caminhos para que nós possamos ser alcançados, assim como o povo aqui da época estava sendo. E no versículo 13, ele faz essa menção aqui de regozijo, né? Essas passagens, inclusive, alguns comentaristas falam que são cânticos, tem 3 cânticos aqui nesses textos que a gente está estudando, e mostrando, né, o versículo 13, gritem de alegria, ó céus, regozije-se, ó terra, e irrompam em canções, ó montes, pois o Senhor consola o seu povo.
e terá compaixão dos seus afligidos. A história de Deus com seu povo mostra para os céus, mostra para a terra a glória, a compaixão, as misericórdias, mostra os atributos de Deus. Isso é tão legal, e ele fala que gritem por isso, se alegrem, porque os atributos de Deus estão sendo mostrados por meio do seu povo, aqui pelas suas misericórdias, pela sua proteção, pela sua compaixão, pelo cuidado que ele tem na salvação do seu povo. Isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é algo que deve sempre nos motivar. Saber que Deus, em sua misericórdia, nas suas graças, expressa por meio de nós os seus atributos, e nós temos vantagem nisso. Nós, hoje, podemos usufruir de tudo isso, porque é a forma com que Deus escolheu. Inclusive, tem um ponto interessante que eu sempre tenho dito aqui, eu gosto que a gente sempre pense. Deus, ele determinou que ele seria conhecido por meio de nós. Ele vem, então, desde Adão, nos dando esta oportunidade, mostrando que nós somos incapazes de fazer isso sozinho. Afinal, não há um justo, né? Não há nenhum sequer, nem há quem procure isso, não há quem procure fazer o bem, não há quem procure a glória e a Deus, mas ele vai nos alcançando, e quando ele envia Cristo é para nos mostrar, tanto é que Cristo é a expressão humana do Deus, de Deus. Ele é o Deus encarnado, e nós em Cristo podemos perceber isso e hoje tentar ser cada vez mais parecidos com Cristo e expressar essa mesma glória de Deus. Lembrando que Cristo conseguiu cumprir isso por ele ter deixado a glória dele com o Pai por meio da habitação do Espírito Santo, que ele, depois da sua obra na cruz, também permitiu que nos fosse derramado esse Espírito que pode nos guiar nessa direção. Então hoje, quanto mais nós entregamos o governo da nossa vida para a ação do Espírito Santo, mais nós pareceremos com Deus, poderemos expressar esta glória. E esta glória vai chegar aos céus. E os céus gritarão de alegria, se irromperão em canções, a própria terra vai se regozijar por isso. E aí penso aqui que é como criação, a própria terra que hoje geme e treme depois da queda, aguardando a restauração que vai ser feita quando chegar o número completo dos escolhidos, olha para isso e também se regozija, né? E aí o nome de Deus é glorificado, o nome de Deus é exaltado. Agora, falando do versículo 14 até o 18, vemos assim: Sião, porém, disse: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Haverá que a mãe possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos, seus muros estão sempre diante de mim, seus filhos apressam-se em voltar, e aqueles que a despojaram afastam-se de você. Erga os olhos e olhe ao redor, todos os seus filhos se ajuntam e vêm até você. Juro pela minha vida que você se vestirá deles todos com ornamentos, você se vestirá deles como uma noiva, declara o Senhor. Essa passagem aqui ela é interessante, ela é difícil até às vezes de entender, mas eu gosto de pensar nela como falando do povo e de Jerusalém, da cidade que estava destruída, desamparada, e do povo que estava destruído e desamparado. E no 14, então, ele diz, né, Sião, a cidade, que é por isso que eu digo, né, que está falando dela especificamente, falando que eu falo do povo, representando por Sião, a cidade e o povo junto, porque a cidade é um lugar sem vida, no sentido ela por si só, mas o povo que fazia parte dela. Então a cidade santa com o seu povo santo, né, podia estar dizendo, eu fui desamparada, eu fui abandonada pelo Senhor, afinal de contas ele permitiu que os inimigos vencessem, ele permitiu que fôssemos levados para o cativeiro, sermos cativos. E aí Deus fala no 15, mas uma mãe pode esquecer o seu bebê quando ele ainda mama e não ter compaixão desse filho que ela gerou? E aí Deus fala, isso é muito difícil acontecer, é muito difícil. Mas Deus fala, isso ainda pode acontecer, né, com uma mãe. Porém, mesmo que possa acontecer com ela, comigo não.
eu não esquecerei de vocês. Muito pelo contrário, eu gravei vocês na palma da minha mão. Até era uma forma que eles tinham na época, né, na cultura da época, de se identificar com aquela cidade. Eu sou o habitante daquela cidade, né? Ele fala, eu gravei vocês, eu faço parte da aliança com vocês fazem parte da minha aliança. Né? Os seus muros vão estar sempre diante de mim, eu sempre estarei com eles, eu sempre estarei protegendo. O muro tinha esse sinal de proteção, de guarda, né? Eu gravei, né? Os seus filhos vão voltar, vão se apressar, e aqueles que vieram para desolar vocês, que vieram despojar a cidade, eles serão afastados, né? E Deus faz aqui um juramento, no versículo 18 ele fala, juro pela minha vida, que vocês serão, você cidade, né? Você nação santa, vestirá os seus filhos, que eram filhos, que foram filhos rebeldes, filhos pródigos, com um novo ornamento, todo ornamentado, vocês os vestirão como noiva. Aqui até parece, ele fala muito da questão aqui parece, né, a parábola do filho pródigo, né, que é aquele filho que larga o pai, depois volta o pai, quando ele volta o pai, arrependido naturalmente, o pai o veste com a melhor roupa, o trata super bem, ou também no paralelismo, né, de noiva, aí a gente vai para o Novo Testamento e traz o conceito de nós sermos a noiva de Cristo, então mostrando aqui o povo de Deus restaurado, vestido pelo próprio Deus depois do seu arrependimento, com todo tipo de ornamento, como uma noiva preparada para o seu noivo, a noiva perfeita para o noivo perfeito. Isso é maravilhoso, porque Deus não abandona o seu povo, né? E aí nós vamos perceber muito disso, né? Uma coisa interessante aqui que apesar de eles estarem sendo levados a cativeiro, ou iriam no futuro ser levados ao cativeiro, pensando que foi Isaías que escreveu, o povo podia ter muito essa impressão, que realmente Deus tinha abandonado eles. Mas ele mais uma vez frisa aqui que não, isso não acontecia com Deus, porque Deus não esquece do seu povo, Deus cumpre as suas alianças, e nós temos que crer isso. Deus não é homem para mentir, e o que Deus disse, ele faz. Talvez em dados momentos não aconteçam as coisas com o nosso tempo, porque os propósitos de Deus vêm do alto, os nossos propósitos são aqui de baixo. Nós não conhecemos o propósito de Deus, mas o que ele diz, ele cumpre, né? E às vezes parece que demora, mas ele cumpre. Avançando agora no 19, nós vamos ler do 19 ao 21. Apesar de você ter sido arruinado e abandonado, e apesar de a sua terra ter sido arrasada, agora você será pequena demais para o seu povo, e aqueles que o devoraram estarão bem distantes. Os filhos nascidos durante o seu luto ainda dirão ao alcance dos seus ouvidos, este lugar é pequeno demais para nós, dê-nos mais espaço para nele vivermos. Então você dirá em seu coração, quem me gerou estes filhos? E eu estava enlutada e estéril, estava exilada e rejeitada. Quem os criou? Fui deixada totalmente só, mas estes de onde vieram? Então, essa cidade que estava destruída, desolada, no futuro, ela ia ser tão gloriosa que muitos viriam, a ponto dela ficar pequena e as pessoas deem mais espaço, porque mais pessoas estão vindo, né? E aqui eu penso em algo bem interessante, gente, porque mostra... não sei se eu posso estar forçando a barra, mas eu penso aqui que Deus está mostrando algo interessante. Esses povos viriam mesmo com a cidade enlutada e estéril, ou seja, destruída ainda, né? Cidade que foi exilada e rejeitada, mostrando que eles estavam vindo não pela cidade, mas pelo Redentor. E aí eu gosto de pensar, né, Jerusalém é a cidade santa, nós teremos a nova Jerusalém, e já teve a velha Jerusalém, mas não há Jerusalém sem Redentor. O que importa não é a Jerusalém, não é a cidade, o que importa é o Redentor. Eles virão e nós viremos para o Redentor, não importa se a cidade é pequena ou se a cidade é grande, se a cidade é gloriosa, se a cidade não é gloriosa. O que importa é se o nosso Redentor está lá, se o nosso Redentor é o Rei, é o Senhor daquela cidade, é o Rei, é o Senhor daquele reino.
E aqui eu olho para essa passagem, para mim tem esse contraste muito claro, né? Até porque Israel idolatrou Jerusalém, até nós hoje, se não tomarmos cuidados, idolatramos, queremos ir para lá, viver lá, mas uma cidade sem o Redentor não é nada, ela não pode ser santa por si só. Ela só pode ser santa por si só se aquele que é santo se assenta no trono. E aí sim a cidade vai ser maravilhosa, estar lá vai ser maravilhoso, todos nós vamos querer estar lá, mas por causa do nosso Redentor que lá vive. Do versículo 22 ao versículo 26, assim diz o soberano Senhor: veja, eu acenarei para os gentios, erguerei minha bandeira para os povos. Eles trarão nos braços os seus filhos e carregarão nos ombros as suas filhas. Reis serão os seus padrastos e suas rainhas serão as suas amas de leite. Eles se inclinarão diante de você com o rosto em terra, lamberão o pó dos seus pés. Então você saberá que eu sou o Senhor, aqueles que esperam em mim não ficarão desapontados. Será que se pode tirar o despojo dos guerreiros? Ou será que os prisioneiros podem ser resgatados do poder dos violentos? Assim diz o Senhor: sim, prisioneiros serão tirados de guerreiros, e despojo será retomado dos violentos. Brigarei com os que brigam com você, e os seus filhos, e os salvarei. Farei seus opressores comerem da sua própria carne. Ficarão bêbados com seu próprio sangue, como com vinho. Então todo mundo saberá que eu, o Senhor, o seu Salvador, o seu Redentor, o poderoso... Então todo mundo saberá que eu, o Senhor, sou o seu Salvador, o seu Redentor, o poderoso de Jacó. Olha que coisa linda, né? Então, fala que antes, quem são esses filhos que estão vindo? São muitos os povos, a ponto da cidade ficar pequena para eles, e Deus fala: eu estou acenando para esses povos, esses filhos que você não conhece, que são os gentios. Mais uma vez trazendo a menção que os gentios aqui, né, então, viriam, né, que viriam porque Deus estava acenando para eles, e Deus os traria para a cidade também, para o convívio com eles, para a aliança que eles teriam. Seriam... inclusive, né, de todos os reis, rainhas, eles estariam juntos ali, eles se inclinariam diante do povo, né, e eles saberiam que o Senhor é o Senhor, né? Então você saberá que eu sou o Senhor. E o próprio Israel, pela ação de Deus nos gentios, saberia disso, e confiariam que aqueles que esperam no Senhor jamais serão decepcionados. Isso mostra... mais uma vez, a glória de Deus na salvação, a glória de Deus em abranger o seu plano, tanto para os judeus quanto para os gentios, já pensando nessa dinâmica dos gentios. E aí ele avança no versículo 4, no versículo 24, já até fazendo uma pergunta, né, nessa direção. Se alguém, em relação à autenticidade dessas promessas que ele estava fazendo aqui, né? E ele fala: será que se pode tirar despojos de um guerreiro, ou será que os prisioneiros podem ser resgatados do poder dos violentos? Isso no 24. No 25 e 26 ele responde, né? Assim, porém, diz o Senhor: sim, prisioneiros serão tirados dos guerreiros. Deus falando: sim, eu farei essas coisas acontecerem, os despojos serão retomados dos violentos. Eu brigarei com aqueles que brigam com vocês, os seus filhos eu os salvarei. Deus dizendo que isso seria realizado, Deus traria salvação para eles, traria salvação para os gentios, que os opressores seriam humilhados, seriam atordoados. Deus faria com que eles pagassem aquilo que eles estavam cometendo. Tudo isso para que todo mundo soubesse, né? Para que todos saibam, na verdade, que o Senhor é o Salvador do seu povo, o Senhor é o Redentor do seu povo, o Senhor é o poderoso do seu povo. Povo aqui representado por Israel, povo que hoje é representado por nós, é o próprio Deus que nos dirige nessa direção. Isso é lindo, isso é maravilhoso.
E aí nós entramos agora no capítulo 40 e aqui nós vamos perceber uma relação, na verdade uma comparação do pecado de Israel, que na verdade é um pecado direcionado pela desobediência do povo, em contraste com a obediência do servo. Então, uma das características da missão do servo é essa questão da obediência dele em contraste com a desobediência ou o pecado do povo. Então, capítulo 50, dos versículos 1 a 3, nós temos: Assim diz o Senhor, onde está a certidão de divórcio de sua mãe com a qual eu mandei embora? E qual dos meus credores eu vendi vocês? Por causa dos seus pecados vocês foram vendidos, por causa das transgressões de vocês, sua mãe foi mandada embora. Quando eu vim, por que não encontrei ninguém? Quando eu chamei, por que ninguém respondeu? Será que o meu braço era curto demais para resgatá-los? Será que me falta força para redimi-los? Com uma simples repreensão eu seco o mar, transformo rios em desertos, peixes apodrecem por falta de água e morrem de sede. Visto de trevas os céus e faço das vestes de lamento a sua cobertura. Então Deus aqui, né, faz uma confrontação para o povo, dizendo, né, por que vocês acham que aconteceu isso? Por que vocês acham que, fazendo até um comparativo aqui, né, dizendo como se fosse aqui uma mulher divorciada, né, Deus dando uma carta de divórcio para a mulher, ou então sendo vendido por credores, como se isso viesse de algo ruim do Senhor. E Deus falando, não, isso não vem de mim, isso vem do pecado de vocês. Isso é consequência do pecado de vocês. Inclusive, quando eu me apresentei diante de vocês, quando eu mandei alguém para falar para vocês, vocês não me reconheceram. Vocês acham, né, no versículo 2, vocês acham que eu não poderia fazer isso? Vocês acham que eu não tenho poder para isso? Ele faz menção aqui como se o braço dele fosse curto para estender a mão para Israel. Deus fala, não, eu posso fazer qualquer coisa. Uma simples repreensão minha, eu seco o mar, por exemplo. E aqui tem uma conotação, por exemplo, para Israel muito forte isso, que é, por exemplo, a saída deles da terra prometida, do Egito, e também a entrada na terra prometida, quando Deus seca o mar, e tu fala, isso é tão simples para mim, eu fazer isso, é algo, numa simples repreensão eu faço isso. E vocês acham que eu não poderia ter salvado vocês como eu fiz isso lá atrás? Né? Poderia, mas o pecado de vocês não me permitiu fazer isso. Aliás, ele fala aqui no versículo 3, até uma outra coisa em relação ao poder dele, né? Eu visto as trevas de trevas os céus, e faço veste de lamento sua cobertura, mostrando o poder dele em todas as condições, não só aqui na terra, mas os céus. E aqui é uma coisa interessante, que eu penso que ao falar os céus, ou seja, é tudo, não só aqui na terra, mas também o que está nos céus, mostrando que Deus poderia ter feito o que ele quisesse para salvar o povo, mas ele não fez, pelo pecado, pela desobediência deste povo. Continuando agora, do versículo 4 ao versículo 9, o soberano, o Senhor, deu-me língua instruída para conhecer a palavra que sustém o exausto. Ele me acorda manhã por manhã, desperta meu ouvido para escutar, como alguém que está sendo ensinado. O soberano do Senhor abriu os meus ouvidos, e eu não tenho sido rebelde, eu não me afastei, ofereci minhas costas àqueles que me batiam, meu rosto àqueles que arrancavam minha barba. Não escondi a face da zombaria e dos cuspes, porque o Senhor, o soberano, me ajuda, e eu não serei constrangido. Por isso eu me opus firme como uma dura rocha, e sei que não ficarei decepcionado. Aquele que defende o meu nome está perto. Quem poderá fazer acusações contra mim? Encaremo-nos um ao outro. Quem é o meu acusador? Que ele me enfrente. É o soberano, o Senhor, que me ajuda. Quem irá me condenar?
Todos eles se desgastam como uma roupa, as traças o consumirão. Então falamos inicialmente até o versículo 3 da rebeldia, da desobediência e do pecado de Israel, e agora vemos a obediência dos servos. Só que tem um negócio interessante, que aí nós temos a confirmação plena que essa obediência vem diante da proteção de Deus no Messias, por meio do Espírito Santo, que nós já sabemos, porque mais uma vez o Messias se esvaziou para vir para esse mundo. Então nós percebemos, por exemplo, no versículo 4, que o próprio Deus instruía, despertava, conduzia o seu escolhido. Versículo 5, que Deus o fazia ser obediente. Era o próprio Deus que não fazia que ele fosse rebelde e se afastasse, mostrando a ação plena do Espírito Santo do Messias. Gente, isso é claro na minha cabeça, que Deus fez isso, ele esvaziou Jesus, mandou Jesus aqui vazio e habitou no Espírito Santo para mostrar, tá vendo? Ele teve plenitude do Espírito Santo, foi obediente até o final. Vocês podem, por meio do mesmo Espírito que hoje eu concedo para vocês, que um dia habitou em Cristo e habita em vocês, também cumprir e ser obedientes dessa forma. Temos essa mesma possibilidade, porque temos o Espírito Santo que habitou em Cristo, habitando em nós hoje também, né? E aqui Cristo fala, né, que o Messias falando, né, eu ofereci minhas costas para me baterem, na verdade, eu fui espancado, fui humilhado, fui zombado, mas tudo isso porque o Senhor ajudou. O Senhor não ficou constrangido com ele. Então ele pôde ser uma rocha firme para cumprir esta obra. Ele pôde se opor firmemente contra os seus acusadores, contra os seus inimigos, porque não ficou decepcionado, porque o próprio Deus cuidava dele, né? Versículo 9, Deus estava perto, Deus o defendia, nem o acusador podia nada contra ele. Ele faz aqui até uma pergunta aí, né? Uma colocação: quem poderá trazer acusações contra mim se Deus está comigo? Pode vir, vamos nos encarar. Quem é o acusador? Que ele venha me enfrentar. Então, o Messias falando claramente que na ajuda de Deus ele estava tranquilo, ninguém poderia condená-lo, né? Pelo contrário, aqueles que podem falar qualquer coisa não passam de traças que serão consumidas, porque eles passam. Deus e a sua palavra nunca passam, mas nós e os acusadores também passam. Do versículo 10 e 11, quem entre vocês teme o Senhor e obedece à palavra do seu servo? Que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor e se apoie em seu Deus. Mas agora todos vocês que acendem fogo e fornecem a si mesmos tochas acesas, andem na luz de seus fogos e das tochas que vocês acenderam. Vejam o que receberam da minha mão. Vocês se deitarão atormentados. Aqui é quase até o final, aqui nos dá assim, poxa, se Deus é por nós, maravilha, mas se Deus é contra nós, também temos problema. Mas continuando aqui, e aí ele fala no versículo 10, chamando sobre aqueles que temem ao Senhor, né, que Deus convoca eles para que andem na luz, para que andem e confiem no nome dele, se apoiem no próprio Deus, assim como o servo estava se apoiando, o servo estava, né, deixando ser conduzido. Da mesma forma ele fala para aqueles que o temem que fossem da mesma forma. E pelo contrário, aqueles que não quisessem, né, que eles procurassem, que apoiassem nos seus próprios deuses, né, e principalmente que eles seriam atormentados por causa disso. Então, mostrando, acho que as duas dinâmicas, né, de estarmos e andarmos com Deus ou de estarmos contra Ele. E lembrando sempre, né, que às vezes a gente tem muito medo de outras coisas, mas, gente, o nosso temor e modo de pensar deve estar direcionados ao Senhor. É no Senhor que nós depositamos o nosso temor, e quando depositamos nosso temor sobre Ele, nós vamos ter uma vida provavelmente de santidade, andaremos em justiça e poderemos glorificar o nome dEle. Eu vou parar por aqui hoje, não vou continuar no 51, senão a gente vai parar no meio e vai se prolongar muito,
mas nós estamos avançando, né? O livro de Isaías vai até o capítulo 66, nós já estamos no 50, vamos entrar no 51, então já estamos partindo aí para a fase final. E espero que vocês estejam usufruindo de todo esse estudo, né? Para que a gente possa realmente entender a salvação, a obra do Messias. É importante a gente ter em mente que para a gente poder andar na verdade, nós precisamos conhecer da verdade. Então nós temos visto aqui no livro de Isaías muito da vida de Cristo, que ainda era uma vinda que estava sendo predita para o futuro, para esse povo, mas que nós hoje temos já muitas destas características apresentadas aqui confirmadas na sua primeira vinda, e outras tantas direcionadas para a sua segunda vinda, de modo que nós podemos, pela primeira vinda e pelas profecias que foram cumpridas na sua primeira vinda, crer e continuar esperando ardentemente, fervorosamente por sua segunda vinda e todas as promessas que nela estão contidas. Que a gente tenha nesses estudos, né, e sempre que a gente olhar para os profetas, olhar para os livros escatológicos, por exemplo, Apocalipse, quando a gente olha lá para um livro de Daniel, a gente tenha essa dimensão, essa espera. Afinal de contas, a nossa esperança vai se basear nisso. Nós cremos e temos esperança naquilo que está por vir, baseados na ressurreição de Cristo, mas é importante que a gente sempre entenda aquilo que vem no futuro, porque aquilo que a gente enxerga do futuro com certeza vai impactar a nossa vida hoje e vai fazer com que a gente ande em comunhão com Deus, ou mais comunhão com Deus, vai fazer com que a gente busque santidade, que a gente busque a presença do Espírito Santo para nos guiar e que nós fiquemos cada vez mais parecidos com Cristo. Afinal de contas, quando formos restaurados e vivermos nesse mundo edificado pelo próprio Deus, viveremos em glória conforme a semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Então que esse estudo possa nos direcionar por esses caminhos e nós possamos cada vez mais crescer nessa verdade. Amém? Eu vou finalizar aqui por hoje, então, e aí nós nos vemos a semana que vem. Mas antes, vamos orar para pedir que Deus nos abençoe essa semana mais uma vez. Senhor, obrigado, papai, por mais um encontro que o Senhor permitiu, por mais uma vez a sua palavra falar aos nossos corações. Por favor, mais uma vez eu peço que o Senhor abra o nosso entendimento, abra os nossos ouvidos, os nossos olhos, para conhecermos a verdade, para conhecermos os seus caminhos, para glorificarmos o teu santo nome, vivermos para a glória e honra do Senhor. Pedimos por essa semana, que seja uma semana abençoada na sua presença, uma semana de submissão ao seu Santo Espírito, e que no sábado que vem nós possamos estar reunidos de novo para estudar e meditar sobre a sua palavra. Consagramos a nossa vida nas tuas mãos e te agradecemos por tudo em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Até a semana que vem. Forte abraço a todos aí.